Boa noite. Como nós estamos todos os dias meditando nesta live, eu quero falar sobre a proteção de Deus. Sim, você sabia que você é protegido por Deus? Que Deus tem um exército que te guarda, te protege, que está sempre ao teu lado e te conduz? É muito conhecido aquele versículo do salmista que fala que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmo de número 34. Eu tenho aqui uma demonstração pela palavra de Deus de alguns privilégios que Jesus Cristo nos concede pela sua graça e bondade na vida de cada um de nós, sobre as nossas familiares, nossos filhos, na nossa casa, trabalho, quando nós estamos caminhando, aonde quer que nós estejamos, nós somos guardados e protegidos por Deus através de seus anjos. E esses anjos, eles têm um ministério de atividades muito importante. É muito pouco falado, ensinado, instruído sobre isso, mas vale a pena nós aprendermos sobre a palavra de Deus. Qual é o ministério dos anjos? As suas atividades e a realidade deles nas nossas vidas nos dias de hoje. Como que nós sabemos? Através da palavra de Deus, através daquilo que as Escrituras nos mostram, nos revela, nós podemos entender e compreender a ação dos anjos em obediência a Deus. Primeiramente, antes de eu ler o texto aqui, anjos não recebem adoração, como declara a Bíblia Sagrada em Apocalipse. Anjos não aceitam adoração, nem reverência, e nem se pode orar a anjo e falar com anjo. Nós temos que orar a Deus, adorar a Deus e falar com Deus. Os anjos ouvem, obedecem e cumprem a vontade de Deus, a palavra de Deus. Qualquer tipo de anjo que queira receber adoração, ou queira receber oração, ou que quer tomar o lugar de Jesus Cristo, não procede de Deus. Nós temos que estar debaixo do nome de Jesus Cristo, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo e submisso ao Espírito Santo de Jesus Cristo. Aí qual é o resultado? O Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor dos exércitos, dá ordem aos seus anjos para ministrar as nossas vidas, para auxiliar as nossas vidas. Eu quero usar como exemplo aqui uma das primeiras aparições de anjo na Bíblia Sagrada, que está no livro de Gênesis, capítulo de número 28, versículo 12 ao 17, que diz assim: E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava acima dela e diz: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitada, darei a ti a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, estendar-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, diz: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Observaste a construção do texto? Jacó, aqui fazendo um rápido resumo, ele está fugindo da casa do seu pai para ir para a casa do seu tio, onde ele encontra as suas esposas, casas, constrói uma família e a descendência que se tornou a nação de Israel. Deus aparece para Jacó num sonho, e quando ele está tendo esta visão, ele percebe que anjos estão subindo e descendo. Não fala que anjos estão descendo e subindo, mas coloca subindo em primeiro lugar e descendo. Por quê? Porque os anjos estão aqui entre nós nessa terra, cumprindo a vontade, os desígnios e os propósitos de Deus. Eles são ministros de Deus para revelar o quê? A ação de Deus, a proteção de Deus, para trazer a presença de Deus, os juízos de Deus, as obras de Deus sobre a face da terra. Na história da Bíblia Sagrada, nós vemos, por exemplo, no Apocalipse, anjos que seguram os ventos,
anjos que traz juízo, anjos que dominam as fontes, anjos que dominam o fogo, anjos que estão trazendo mensagens. Nós vemos uma variedade de ações de anjos cumprindo os desígnios do Senhor em favor de quem? Daqueles que hão de herdar a salvação, dos servos de Deus, a quem Deus está revelando os seus planos, seus propósitos, suas atividades. Então você que tem fé no Senhor Jesus Cristo, que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que tem a presença do Espírito Santo em sua vida, os anjos do Senhor estão ao teu lado, os anjos do Senhor estão contigo e eles vêm para obedecer à voz de Deus, realizar a vontade de Deus na sua vida, e por intermédio do testemunho do Espírito Santo no teu coração, você sabe que você não está só. Primeiro, você tem a presença de Deus, e segundo, você é cercado por um exército de anjos. Outro fato também que me chama a atenção nesse texto é que Jacó, quando ele acorda daquela visão, ele fala que ali é a casa de Deus. E isso traz temor ao coração dele. E esse temor e adoração que ele chama aquilo ali como porta dos céus. A casa de Deus aqui é uma pré-figura de uma pessoa, não é uma figura de um lugar. Embora Jacó estava no lugar, mas aqui ele estava falando profeticamente de uma pessoa, que eu vou lhe mostrar para você quem é esta pessoa, que está no Evangelho de João, capítulo de número 1, você pode acompanhar na sua Bíblia, para aprofundar bastante o seu conhecimento. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 51, diz assim Jesus: e disse-lhe, na verdade eu vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem? Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, a manifestação visível do Deus invisível, aquele que habita corporalmente toda a plenitude da divindade, que é chamado de Deus conosco. É Ele que abre os céus para nós, os anjos sobem e descem obedecendo a sua voz. Então, aonde Jesus está, os anjos do Senhor estão presentes. E Jesus está onde? Através do Espírito Santo, Ele habita em cada coração de homens e mulheres que crê no Evangelho e que tomou posse dessa promessa. Então nós começamos a aprender a realidade dos anjos sobre as nossas vidas. Mas quais algumas atividades dos anjos? Por exemplo, os anjos, eles são enviados por Deus para estar no nosso lado nas horas mais difíceis. Nós podemos ver isso daqui no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 22, aonde Daniel descreve uma experiência dele, que diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Deus enviou o seu anjo para fechar as bocas dos leões, a qual Daniel tinha sido lançado numa cova, condenado injustamente, e não permitiu que os anjos tocassem, arranhassem ou fizessem algum dano na vida de Daniel. A vida dele estava correndo um extremo perigo, mas o anjo do Senhor ali se manifestou para livrar Daniel da fúria dos leões, das garras dos leões e dos dentes dos leões, quer dizer, preservando a vida de Daniel. O anjo dele esteve ao lado todo momento naquela noite para que Daniel não sofresse dano algum, aplicando na sua vida. Você é guardado, protegido por Deus, e tenha certeza, nas horas mais difíceis e perigosas da sua vida, na circunstância mais adversa, descanse, o anjo do Senhor estará ao teu lado para fechar a boca do inimigo, para fechar a boca do leão, para derrotar as hostes de Satanás, para derrotar toda enfermidade e toda doença, para que você seja guardado e protegido na presença de Deus. Nós também podemos ver no livro de Daniel uma outra experiência que está no capítulo de número 3, aonde nós vemos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados ali na fornalha de fogo ardente. E olha só o que nos diz o versículo de número 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Quem adora a Deus em Jesus Cristo e tem comunhão com o Espírito Santo e é fiel ao Evangelho,
Tenha a proteção de Deus na vida, mesmo que homens armam laços, circunstâncias, conluio para tentar destruir a sua vida, destruir a sua família. O Senhor enviará o anjo dele para mostrar que ele é contigo, que ele te guarda, que ele te protege e que você não está só. Há um Deus que te ama, te protege e que estará sempre ao seu lado. Outro fato também que nós aprendemos sobre os anjos do Senhor é que Deus envia o seu anjo para que possa conduzir na nossa caminhada de fé. Nós aprendemos isso no livro de Êxodo, capítulo de número 23, versículo de número 20, onde Deus faz uma promessa maravilhosa para Israel, cumprindo ela, e que serve para nós também, aonde nós temos a presença do anjo do Senhor ao nosso lado, que está aqui, ó. Êxodo 23, 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho. Já mostrei como que Deus guarda. E te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoque a iras, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz e fizere tudo o que eu disser, quer dizer, o que Deus está dizendo, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará ao amorreu, ao eteu, ao ferezeu, ao cananeu, ao eveu, ao jebuseu, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirá totalmente e quebrará todas as suas imagens de esculturas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei, enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando todo o povo aonde entrares, e farei com que todos os teus inimigos te virem as costas. Você está observando? O anjo do Senhor vem para guardar, vem para proteger, vem para conduzir os servos dele nesta caminhada, nesta jornada, rumo à bênção, à terra prometida, aquilo que Deus tem preparado para a vida de cada um. A obediência à voz de Deus faz com que os nossos inimigos se transformem em inimigo de Deus e que Deus peleja por nós como um forte braço estendido. Deus ainda promete abençoar as nossas provisões, os nossos suprimentos, nossos celeiros, refigurado aqui pelo pão e pela água, e principalmente tirar do nosso meio as enfermidades, doenças e todo mal. E outro fato, Deus promete prosperidade, sermos bem-sucedidos, ao dizer que não haverá estéril nem quem aborte, quer dizer, nem fracasso, nem crise. E cumprirá o número dos nossos dias, quer dizer, teremos vida prolongada. Olha que coisas gloriosas que Deus faz, e isso através dos ministérios dos seus anjos. É o que Deus está falando aqui. Por isso, nós que somos cristãos, não devemos ter medo do coronavírus. Aquilo que está ao nosso alcance, lavar as mãos, usar a máscara, álcool em gel, a nossa, vamos dizer, abstinência de muitas coisas, devemos fazer, porque faz parte da nossa vigilância e da nossa ação. Não devemos tentar a Deus, mas aquilo que está longe do nosso alcance, aquilo que está fora do nosso controle, descansa. O anjo do Senhor te guarda, te protege e te livra de todo mal. O que está fora do seu alcance? Vir um vento trazendo um vírus. Você ir no supermercado e pegar algum produto que alguém contaminado antes colocou as mãos. Ou você mesmo estar em um determinado ambiente que passou uma pessoa contaminada ali e aquele ambiente está cheio do vírus e você não saber. Isso você não saber, não tem problema. Há um Deus que sabe, que conhece, que vê todas as coisas e guardará a sua vida, a sua família, a sua casa, pelo poder dos seus anjos, em o nome de Jesus Cristo. Se você crê, dê glória a Deus. Este é o Deus que te ama, que está contigo e te livra de todo mal. Outro fato também, que nos demonstra aqui, é a quantidade de anjos que estão ao nosso lado. Sim, nós temos uma grande quantidade de anjos ao nosso lado, como nós vemos no livro de 2 Reis, capítulo de número 6. É um texto muito grande, mas eu quero ler só o versículo 17 que diz: E orou Eliseu e disse: Peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. O contexto da história: Eliseu estava sendo ameaçado pelo rei da Síria
porque ele revelava o segredo do rei da Síria, porque o Espírito Santo mostrava para Eliseu as artimanhas do inimigo. Aí o rei mandou um exército prender Eliseu e destruir a vida de Eliseu. Mas só que eles não puderam fazer nada contra Eliseu, porque Eliseu estava guardado pelos anjos de Deus. Quantas pessoas têm inveja da sua vida? Quantas pessoas tentam puxar o seu tapete? Quantas pessoas tentam destruir, atrapalhar ou impedir a bênção de Deus na sua vida, a sua caminhada de vitória, o seu crescimento espiritual? Não temas, mais são os que estão contigo do que aqueles que estão com ele. Ao teu redor tem cavalos e carros de fogo, que são os anjos de Deus se guardando e protegendo. Por isso, dê um glória a Deus aí, louve o nome de Jesus Cristo e seja grato pela presença gloriosa dos exércitos do Senhor ao nosso lado. Nós estamos no nosso lar, não sabemos o que o inimigo está tramando contra nós. O inimigo que eu falo não é homem nem mulher, mas Satanás e seus anjos, que odeia homens e mulheres na presença de Deus. Como disse Jesus em João 10:10, que o inimigo só veio para matar, roubar e destruir. Mas glória a Deus, o versículo diz, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Então tome posse dessa promessa, em volta da tua casa, em volta do seu trabalho, em volta da sua empresa, em volta do seu comércio. E tem um exército de anjos de Deus com carros de fogo te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal e pronto para ouvir a voz de Deus e te livrar. Maravilha de Deus. Esses são os privilégios. Nós também podemos ver que no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz que os anjos são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quer dizer, ele vem a nosso favor para nos auxiliar, nos ajudar. E quem herda a salvação? É todo aquele que tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Você observou que eu não estou falando é aquele da igreja A ou da igreja B? Porque a igreja é simplesmente uma corporação terrena de homens e mulheres que têm fé em Jesus Cristo. Você pode pertencer a uma igreja e não pertencer a Jesus Cristo. Isso chama-se religiosidade. Mas se você pertencer a Jesus Cristo, você pertence a Deus e também faz parte de uma igreja. Por isso, a mensagem mais importante é: tenha Jesus Cristo no teu coração. Entregue o teu coração ao Senhor Jesus Cristo. Aí você vai ser cheio do Espírito Santo. Deus vai testificar no teu coração que você é filho e filha dele, herdeiro dele, herdeira dos céus. O Espírito de Deus vai te conduzir a um lugar onde você poderá adorar a Deus, orar, falar com Deus, sentir a presença de Deus e receber palavras de bênção, de vitória sendo liberadas sobre a sua vida. Mas nesse tempo de reclusão, você não está sozinho. Jesus Cristo está contigo. Jesus Cristo habita no teu coração. Então você está protegido pelo exército de anjos. Você está guardado pelo onipotente e glorioso Deus através dos seus exércitos que estão aqui na terra. Outra coisa que me chama a atenção na palavra de Deus é que anjos também são instrumentos de Deus para respostas de orações. Nós vemos isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, que é o Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, é um texto onde, contextualizando para você, o apóstolo Tiago foi preso e morto por Herodes. Ele prendeu também Pedro. E depois da festa do Pães Asmos, que é pães sem fermento, que era logo depois da Páscoa, ele iria matar Pedro, sentenciando ele à morte. Mas Pedro tinha uma promessa de Jesus Cristo, que você pode ver lá no capítulo 21 do Evangelho de João, que Jesus falou assim: Pedro, quando tu fores velho... Pedro ainda não era idoso, não era ainda um ancião. Ele tinha uma promessa de Deus. E agora ele estava preso, já para ser sentenciado à morte e perder a vida causada pelo homem. Mas a igreja fazia constante oração para Pedro. Aí no capítulo 12 de Atos, versículo 7 diz: E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro ao lado, o despertou dizendo: Levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia o que era real que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu-se por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse:
agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperavam. Está observando? Deus livrou a vida de Pedro da morte. A sentença de morte ia ser cumprida e realizada. Tinha 16 guardas protegendo ele, fora correntes e as portas das prisões. Mas Deus ouviu a oração do seu povo, enviou o seu anjo, livrou Pedro daquela prisão, porque Deus ainda tinha planos e propósitos e promessas na vida de Pedro, e através de Pedro abençoar outras pessoas. Você tem promessa de Deus na sua vida. Deus ainda tem planos e propósitos para a sua vida, e através da sua vida abençoar outras pessoas. Por isso, não temas. Crê somente e verá a salvação do Senhor. Você vai ver no meio dessa luta, dessa tribulação, adversidade, a ação de Deus, a proteção de Deus, o mover dos anjos do Senhor para te livrar e proteger. E você vai dizer: agora sei que verdadeiramente Deus enviou o seu anjo e me livrou desse mal, me livrou dessa enfermidade, me livrou dessa tribulação. E eu agora louvo e glorifico o nome do meu Deus por ver a sua gloriosa salvação. Se você crê, tome posse em nome de Jesus Cristo. Há um Deus que ouve oração, ouve um clamor. As nossas orações e intercessões não ficam debaixo do telhado, não, elas chegam diante do trono de Deus. Deus ouve, envia os seus anjos com a resposta para manifestar a glória dele. Eu poderia citar Daniel capítulo 9, quando Daniel jejua e ora e Deus envia o seu anjo e revela planos futuros para Daniel. Ou Daniel capítulo 10, onde Deus também envia Gabriel dizendo: olha Daniel, desde o dia em que aplicou o teu coração a buscar a Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa delas. Através da tua oração, da tua intercessão, do teu clamor, Deus ouve, responde e envia a resposta. E ela pode vir através dos anjos do Senhor. Agora um detalhe: como os anjos são espirituais, você pode ver ou não ver, mas o importante é que você vai desfrutar. O importante é que você vai receber e vai viver as bênçãos de Deus na sua vida. Se você crê, dê um glória a Deus aí. Esse é o Deus que nós pregamos e anunciamos. Seu nome é Jesus, e se Ele é por nós, como declara a Bíblia, quem será contra nós? Outro fato também que me chama a atenção, principalmente esse texto está bem contextualizado com o nosso tempo, com a nossa época, que está aqui no livro de Atos, capítulo de número 27, aonde o apóstolo Paulo está sendo conduzido a Roma e ele está enfrentando uma grande tempestade. O navio está totalmente perdido no mar Mediterrâneo, está se rompendo, eles estão desesperados com medo da morte e ao ponto de estar totalmente... Mas Paulo estava na presença de Deus. Paulo era um servo de Deus, tinha a promessa de Deus, ainda estava fazendo a obra de Deus, e Deus tinha coisas grandes para fazer através da vida dele. Ele ainda tinha cartas para escrever, como a de Filipenses, a de Efésios, a carta aos Colossenses, que ainda não tinha sido escrita, e Deus ia mostrar para ele escrever para nós. Mas ele estava numa tempestade, estava correndo perigo de morte, de naufrágio e afogado no meio do mar Mediterrâneo, uma grande tempestade. Sim, este é o fato. Mas olha o detalhe, Atos 27, versículo de número 23. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Louvado seja Deus! Na hora de maior perigo, na hora de maior aflição, quando ele estava passando pelo vale da sombra da morte, Deus enviou o seu anjo para consolá-lo, confortá-lo, reanimar ele, reenfatizar as promessas de Deus na vida dele e declarar que Deus enviará salvação, livramento e que ninguém ia perecer. Assim também eu creio que Deus vai fazer com a sua vida. Se você está num momento, numa tempestade, numa adversidade, se você está enfrentando lutas, que você está desesperado, achando não tem mais jeito, eu creio em nome de Jesus Cristo, que Deus está usando a minha vida através desta palavra, ou Ele vai usar outra pessoa, ou até mesmo um anjo para dizer: não tenha medo, eu vou cumprir as promessas na tua vida, eu vou tirar você dessa situação, e você vai ver o meu livramento, a minha bênção, e vai glorificar o meu nome. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Até eu senti a presença de Deus agora. Que maravilha!
Saber que nós estamos na presença de um Deus que tudo pode, tudo realiza e que juntamente com a sua presença Ele envia os seus exércitos, os seus anjos para estar ao nosso lado, para estar nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, ou utilizando os textos que nós já lemos para fechar a boca do leão, para atrapalhar a fúria da fornalha contra as nossas vidas, para não permitir sobre nós que a espada da morte ou os planos do maligno venha a prevalecer, para abrir as portas das prisões, aquilo que nos prende e nos conduzir na sua salvação, para em meia tempestade nos trazer paz, segurança e renovação de promessas. Glória a Deus por isso. Como esse Deus é maravilhoso e glorioso, está conosco. Vale a pena ser fiel. Vale a pena servir a este Deus. Mesmo agora, nesse momento de quarentena, de reclusão, você pode tirar alguns momentos para ouvir a voz de Deus, para sentir a presença dEle e agradecer a Ele por todas as coisas. Você tem essa casa linda, você tem os seus filhos, você tem a sua família, você tem saúde, você pode levantar os seus olhos e ver, os ouvidos ouvir, se movimentar com o seu corpo. Por quê? Porque Deus cuida e preserva da sua vida através de seus anjos, que são espíritos ministradores enviados para estar contigo. Como diz o Salmo 91, Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito, para que eles nos segurem pelas mãos e os nossos pés não tropecem em pedra em todos os caminhos do Senhor. Pisará o leão e a serpente, o filho do leão e a filha da serpente. O que significa isso? Os anjos do Senhor estão conosco, nos guardando, protegendo e exercendo a autoridade que Jesus nos dá para vencer toda a força do mal. Romanos 16 declara: e o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Os anjos do Senhor estão conosco e pelejam por nós. Os anjos do Senhor estão conosco e nos segura com a sua mão. Os anjos do Senhor estão aqui para que possamos ser servos de Deus, fazendo a vontade dEle, realizando a obra dEle e dando testemunho da sua gloriosa salvação. Mas existe algo muito profundo aqui que me chama a atenção, que é a importância dos anjos. Esse algo é um fato que vai acontecer. Quer você creia, quer não. Quer você acredite, quer não. Mas isto vai acontecer. E os anjos vão estar exercendo um papel importantíssimo desse ato, desse momento. Voltando para o princípio da palavra, onde nós iniciamos sobre a vida de Jacó, que teve aquele sonho que os anjos subiam e desciam. E depois eu provei para vocês que aquele momento ali de Jacó era um ato profético que revelava sobre Jesus Cristo, a qual os anjos subiam e desciam. Se por acaso você começou o vídeo mais à frente, não tem problema. Quando eu encerrar o vídeo, você poderá assisti-lo novamente, várias vezes, para que você absorva esta palavra. Creia nesta palavra, medite na sua Bíblia e creia no seu coração, confesse com seus lábios, porque a fé vem quando nós declararmos, e quando nós declaramos, a fé torna realidade pelo poder de Deus em nossas vidas. Então, esse ato agora que eu vou descrever, ele é o mais importante, é a razão de toda a nossa fé, é o foco e o objetivo de Deus em enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Esse é o objetivo de Jesus ter ressuscitado, subido aos céus e enviado o seu Espírito Santo para estar conosco. Tudo se consuma neste ato. E os anjos têm um papel importante, que está em Mateus, capítulo de número 24, Evangelho de Mateus, capítulo número 24, versículo de número 30 e 31, aonde nos declara a Bíblia Sagrada nesta mensagem profética. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com forte clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Na volta de Jesus Cristo, que é conhecido como o arrebatamento, o Senhor enviará os seus anjos para recolher, isto é, para arrebatar, tirar
os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Por isso que os anjos do Senhor já estão ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, porque eles estão aguardando o momento em que a ordem for dada. O Filho do Homem, como ele várias vezes falou, virá na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos, e dará a cada um segundo as suas obras. A razão da nossa fé é esse momento especial, é a manifestação da volta de Jesus Cristo, aonde este corpo mortal será revestido de imortalidade, este corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade, e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados como? Pela virtude do Espírito, pela ação do anjo do Senhor ao nosso lado. Este anjo nos conduzirá à presença de Jesus Cristo, onde veremos o Mestre, estaremos para sempre com ele no seu reino eterno. Na terra, como diz o livro de Apocalipse, haverá juízo, haverá destruição, porque Deus derramará a taça da sua ira, mas os escolhidos, que são aqueles que creem, confessam e andam na presença de Deus em nome de Jesus Cristo, haverá um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão do Evangelho. Somos protegidos pelos anjos do Senhor, somos guardados pelos anjos do Senhor. E para concluir, antes do arrebatamento, pode ser que aconteça algo com você ou com algum parente seu que tenha fé em Jesus Cristo, que é vir a descansar, a falecer. Não se preocupe. A Bíblia nos declara, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, aonde um homem rico, vale a pena você ler do versículo 19 ao versículo de número 31, aonde descreve a parábola do rico e Lázaro. E eles viviam, um era muito rico, o outro era pobre, mas um tinha fé em Deus e o outro não. E aí nos diz no versículo 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Os anjos que estão do nosso lado, se chegar o momento de partir, você poderá dizer, quando eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O anjo do Senhor vai estar ao teu lado, vai pegar nas suas mãos e vai conduzir a sua alma ao paraíso de Deus, aguardando o dia da ressurreição. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa proteção, essa é a nossa bênção e vitória. O Evangelho traz muitas bênçãos, muitas realidades, e essa é uma delas. Não é a totalidade, existem muitos outros eventos que a Bíblia descreve sobre as ações e realizações dos anjos. Anjos, por exemplo, na vida de José e Maria, que foram os pais de Jesus aqui na terra, apareceram para eles, para livrar eles da fúria de Herodes, para que eles fossem ao Egito, anunciando a Maria o nascimento de Jesus, a José o nascimento de Jesus. E depois, quando Jesus estava no deserto, no capítulo 4 de Mateus, fala que depois da tentação, os anjos vieram e o serviram. Quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, sofrendo ali aquela dor, quando ele estava orando, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, não seja como eu quero. Diz que veio um anjo que o consolava. Os anjos desceram ali, removeram a pedra para que os discípulos vissem que Jesus havia ressuscitado. Foram os anjos que falaram para as mulheres que Jesus não estava mais morto, mas vivia, e que ia encontrar com os discípulos lá na Galileia. Nós vemos os anjos aparecendo quando Jesus sobe ao céu, dizendo, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus que viste subir, da mesma maneira ele há de voltar. Maravilha! Os anjos, eles estão cooperando conosco, convivendo conosco, fazendo a vontade de Deus, realizando a obra de Deus, trazendo mensagens de Deus, inspiração através da palavra de Deus, para que possamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é em vão. Foi um anjo que falou para Felipe no capítulo 8 para que ele pregasse o evangelho por eunuco. Foi um anjo que falou para Cornélio no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos para que ele chamasse Pedro, porque Pedro ia pregar o evangelho para eles e eles iam ser abençoados. Temos muitas descrições
do ministério dos anjos de Deus sobre a face da terra, cumprindo os propósitos de Deus. Um rei tentou destruir Jerusalém, e o outro rei, chamado Ezequias, que estava em Jerusalém, orou a Deus, e Deus mandou um anjo que destruiu 185.000 soldados assírios. Você também tem esses anjos ao teu lado. Os anjos do Senhor estão juntamente contigo, ouvindo a voz do Deus que você adora, que você serve, que você glorifica e que você engrandece o nome dele. Adore o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é aquele que comanda todos os anjos. Os anjos estão debaixo da palavra dele, da autoridade dele, e eles são enviados por Jesus Cristo para te guardar, proteger e te livrar de todo mal e te conduzir em paz e em segurança na tua jornada, no teu caminho. Para concluir, você pode ter um trabalho perigoso, correndo perigo todos os momentos e circunstâncias. Não sei, de repente você trabalha num hospital, ou você trabalha com o sistema de saúde, principalmente agora nesse período aí de coronavírus. Aí mesmo você utilizando todos aqueles equipamentos, aquelas roupas, mas o seu coração pode ficar temoroso. Ai, Senhor, estou correndo perigo. Tá não. A proteção do anjo do Senhor é muito maior do que você imagina. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tome posse dessa palavra. Ou você pode ser um policial ou um guarda municipal que está enfrentando o perigo constantemente. O anjo do Senhor estará ao teu lado, te guardando, protegendo de toda a maldade. Você pode trabalhar no trânsito, com ônibus, carreta, ou até mesmo com carros, Uber, taxista, entregas. Deus está guardando e protegendo o teu caminho, te livrando dos acidentes, do perigo, de todo o mal, através dos seus anjos. E você, dona de casa, você também que está em casa, corre perigo, sim, de uma queda, de algo acontecer, mas nada vai acontecer, porque o anjo do Senhor está guardando e protegendo os 4 cantos da tua casa em nome de Jesus Cristo. O teu filho, a tua filha, a tua esposa, o teu esposo, o teu pai, a tua mãe, os teus familiares, aonde quer que eles estejam, eles estão sendo guardados e protegidos pelo anjo do Senhor. Como eu sei, Pedro estava numa prisão, como nós lemos, e a igreja orava por ele, e Deus enviou o seu anjo para livrar Pedro da prisão. A tua oração, a tua intercessão move os anjos do Senhor para guardar e proteger aqueles que você ama, aquele que você quer bem e que deseja a bênção de Deus. Você crê? Glorifica o nome do Senhor. Por isso, fale com Deus, confie no Senhor, ande na presença dEle, obedeça a palavra dEle e esteja sempre pronto e preparado, porque Jesus Cristo está voltando. Muito em breve. Pode ser hoje, pode ser amanhã. O dia, a hora não sabemos, nem os anjos. Somente o Pai que estás no céu. Ele vai dar ordem. O Senhor vai vir até as nuvens, invisível para o mundo, mas para os cristãos visível. O seu anjo que está do nosso lado pegará em nossas mãos e falará: chegou a hora de encontrar com o vosso mestre. Chegou a hora de adentrar no reino dos céus. Chegou o momento de você ver e estar na presença daquele que você creu, adorou e serviu em espírito e em verdade aqui nessa terra. E neste momento, esse corpo seu vai ser transformado, glorificado, e você será conduzido pelos anjos à presença de Jesus Cristo. Será um abraço eterno. Será um abraço glorioso. E a Bíblia nos declara que nós entraremos nas bodas do Cordeiro. Sentaremos com Jesus na sua mesa, juntamente com Abraão, Isaque e Jacó no seu reino. Será celebrada uma ceia gloriosa, uma festa celestial. E viveremos para sempre na presença de Deus. Não haverá mais morte. Não haverá mais enfermidade, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, somente gozo, paz, alegria e vida eterna para todo sempre. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a presença de Deus.
Essas são as promessas de Deus para a sua vida. Tome posse delas em nome de Jesus Cristo. E para concluir, eu declaro que o dia de amanhã seja de bênção, de vitória, de portas abertas, de provisão e de grandes experiências com Deus. E que você tenha uma experiência com Deus através do anjo dele que está sempre ao seu lado, porque você nunca esteve só. O anjo do Senhor sempre está contigo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.